Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Eu vou ler ainda até o final do capítulo, mas deixa eu te explicar aqui uma coisa. Nós estamos no mês da Bíblia. Agosto, para nós, esse ano, será o mês da Bíblia. E o tema é esse aí, ó. A Bíblia é um GPS. Guia para solução. Na quinta-feira passada foi aberta a série de mensagens que tem esse título. A Bíblia é um GPS. GPS no sentido de instrumento de direcionamento, de guia, de norteamento para as nossas vidas. O GPS que a gente usa para achar uma localização. E nós cremos que a Bíblia é o guia que nos leva para a localização celestial, para a localização das nossas almas na eternidade. Então começamos a série em Romanos, dizendo que a Bíblia é um guia para salvação, GPS. E hoje vamos dar continuidade na série, e a Bíblia continua sendo um GPS, mas agora ela é um guia para solução. O rei Ezequias, que era filho de Acás, rei de Judá, contemporâneo de Isaías. Esta passagem de 2 Reis 19 é uma passagem similar, uma passagem, vamos dizer assim, simultânea com Isaías capítulo 37. Se você depois abrir a sua Bíblia em Isaías 37, você vai ver que na perspectiva do profeta Isaías, conta a mesma história. Por quê? Porque o Ezequias foi afrontado como rei de Judá. E ele tentou resolver o problema por conta própria. Se você ler o capítulo 18 de 2 Reis, você vai entender o que está acontecendo. Ezequias se tornou rei de Judá. Quando Oséias era rei de Israel no norte, ele se tornou rei de Judá. Você tem que se lembrar que depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido. As 10 tribos do norte ficaram se chamando Israel, com a capital Samaria, centro de adoração em Betel. E as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, se tornaram uma outra nação chamada Judá, com a capital Jerusalém e o centro de adoração no templo que Salomão deixou construído. Está aí narrado na Bíblia essa história. E a história, basicamente e resumidamente, é o seguinte: Salomão morreu, o seu filho assumiu o trono, Roboão, e ele se tornou rei de Israel, de todas as 12 tribos. E aí o povo do norte veio consultá-lo sobre as questões do povo do norte. Olha, nós somos do norte, e para nós fica difícil vir em Jerusalém toda vez que a gente tem que adorar. Toda vez que a gente vai fazer culto, tem que vir em Jerusalém. Toda Páscoa, todo Pentecoste, todo tabernáculo. Para vocês aqui de baixo, de Judá, fácil, mas para a gente que vem lá de cima é muito difícil. Para os irmãos terem uma noção, a Palestina, a terra que Deus deu ao seu povo, chamada Canaã, tem mais ou menos o tamanho do estado do Espírito Santo, onde o Monte Hermon, lá ao norte, quase na divisa, seria mais ou menos São Mateus, e Jerusalém, Judá, Belém, as cidades do sul, seriam mais ou menos Cachoeiro de Itapemirim. É mais ou menos essa distância, cerca de 200, 250 quilômetros. Então você imagina, você mora lá em São Mateus, mora lá em Pedro Canário, mora lá em Montanha, mora lá em Mucurici, mora lá em Pinheiros, e toda vez que você vai adorar a Deus, você tem que sair andando pela BR, nem tinha asfalto, nem tinha BR, né? Era pelos caminhos, pelas trilhas, pisando em pedra, pisando em areia, e mato, e deserto, e vale, e sobe morro, desce morro, e corta volta, atravessa rio. Caminho muito longe, muito difícil. Então o pessoal do norte foi lá conversar com o Roboão. Olha só, está difícil para a gente sair do norte e vir aqui no sul. Vê o que você pode fazer para amenizar para a gente.
Aí o Roboão reuniu os sábios, os anciãos, e ouviu o conselho deles. E o conselho deles foi favorável. Eles disseram, olha, dá uma moral para o povo do norte. Realmente é difícil para eles. Diminui o imposto, ou não obrigue-os a vir aqui adorar. Faz alguma coisa, porque o seu avô foi um rei muito querido, muito amado. Davi, o próprio nome já diz. E depois o seu pai Salomão teve também um reinado muito próspero, muito pacífico. Shalom, mano. O nome já diz. Então, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, o povo já estava há 80 anos sendo liderado por reis muito bem-sucedidos. Aí agora vem Roboão. Quem é Roboão? Não matou nenhum gigante, herdou a riqueza do pai, é o típico filho playboy que herda uma fortuna e não sabe o que fazer com ela. E aí os anciãos disseram, olha, para você começar bem, nosso conselho é que você dê uma moral para o povo do norte. Aí ele fala, tudo bem. Aí à noite ele vai e faz uma festa. E chama os amigos, os jovens. E aí no meio da festa, ele pergunta para os brother, os parceiros. E aí galera, o que a gente faz com o povo do norte? E aí os caras na festa, esses caras do norte merecem nada, senta o bambu neles. Aí o Roboão vai no meio da festa e fala, é isso mesmo que eu vou fazer. Sabedoria, né? Quanta sabedoria. Você cuidado em ficar se aconselhando com gente jovem, tá? Porque gente jovem é muito animada, muito metida a saber, mas não tem experiência de vida. Costuma dar varada na água. Quando você for se aconselhar, procure alguém experiente. Pega a turma do cabelo branco, pega a turma que já está 40, 50 anos vivendo esse negócio e pergunte para eles. Fique se aconselhando com gente nova, inexperiente, jovem, não, que geralmente dá problema. É assim que eu faço. Eu sou muito jovem, muito inexperiente. Toda vez que eu preciso de uma direção, eu procuro os mais sábios. Eu tenho um monte de pastor da minha geração, que tem mais ou menos o mesmo tempo de ministério que eu e mais ou menos a mesma idade que eu. Eles são meus brothers, mas eu não me aconselho com eles, não. Nem fico abrindo meu coração para eles. Não, eles vão ter o que para me falar? Eles estão no mesmo barco que eu. Quando eu preciso, eu vou nos anciãos. Eu vou na turma que tem 40 anos de ministério. Tem mais tempo de ministério do que o que eu tenho de vida. Aí eu sento com esses, abro o meu coração e falo, meu querido, é isso, isso, isso e isso. Aí ele fala, Manu, por ali. Aí eu vou em outro, que eu tenho 3. Porque eu sou meio teimoso. Aí eu vou em um, ele fala, por ali. Aí eu vou no outro, fala, por ali. Aí eu vou no outro e fala, por ali. Geralmente os 3 concordam. Quase nunca discordaram. E eu vou, e sempre me dou bem. Porque dar ouvidos aos sábios, disse o próprio Salomão, né? Na multidão de conselhos está a sabedoria. Então, cuidado com quem você está pegando conselho. Cuidado. Cuidado com crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Ponto. Aí, o Roboão manda a notícia. Ô, turma do norte, vai ter moleza não, vai continuar tudo igual. O pessoal volta para o norte, esse Roboão, não é possível que esse cara é neto de Davi, filho de Salomão, esse cara não vale nada. E se reúnem lá em Samaria e dizem assim, vamos rachar esse negócio? Nós no norte somos 10 tribos, eles são só 2. 90% da população de Israel está no norte. Por que o sul que está mandando na gente? 10% está mandando em 90%? Não, nós temos mais força, nós temos mais gente, nós temos mais... Então vamos fazer uma nação aqui? Bora. Olharam para um cara chamado Jeroboão, que já tinha tido uma treta com Salomão, e aí o Jeroboão era meio mordido com o povo do sul. Jeroboão, o que você acha? Ele falou, estou aí, meu irmão, esse povo do sul para mim também, estamos juntos, sangue nos olhos, o que vocês quiserem eu quero em dobro. Então você vai ser o nosso rei. Ele demorou, botaram a coroa na cabeça dele, Jeroboão é nosso rei, Samaria é nossa capital. E o culto, onde é que a gente vai fazer? Vamos fazer em Betel, porque Jacó, o Israel, nosso pai, adorava aqui em Betel. Aliás, ele que deu o nome desse lugar aqui de Betel. Lembra quando ele pegou aquela pedra, dormiu, teve um sonho, os anjos subiam e desciam, ele falou, Deus está aqui, Betel, a casa de Deus. Por que a gente tem que ir em Jerusalém para adorar? Vamos adorar na casa de Deus. A casa de Deus é aqui em Betel. Tudo perfeito. Perfeito entre aspas. Por quê? Porque divisão nunca é perfeito. Já disse Jesus, um reino dividido não prospera. Não prospera.
Precisamos aprender a lidar com as nossas discordâncias, irmãos. É possível, sabia? Conviver sem concordar. Basta maturidade. Basta discutir ideias e não pessoas. Então, o povo do norte rachou. E aí o Jeroboão, e veio outro, 19 reis. De 900 e pouco, quando o reino rachou, até 722 a.C., quando a Assíria invadiu, quase 200 anos, tiveram 19 reis em Israel no norte. Nenhum obedeceu ao Senhor. Nenhum foi crente. Nenhum tomou decisão correta. Por quê? Porque não buscaram a palavra. Só fizeram besteira. O reino do norte não durou nem 200 anos. E aí, o reino do sul permaneceu. Um belo dia, enquanto no norte reinava Oséias e no sul passou a reinar Ezequias, daí a um tempo a Assíria invadiu o norte. E começou a sitiar as cidades, e nós estamos falando aí de um tempo mais ou menos 740 a.C. E a Assíria começou a invadir o norte, invadir, tribo de Gade, tribo de Issacar, tribo de Dan, que era no sul e mudou para o norte com medo dos filisteus. E aí foram invadindo, foram chegando perto de Samaria. Quando foram chegando perto de Samaria, Oséias foi ficando com medo. E o Ezequias, lá em Judá, também ficou com medo. Por quê? Porque a Assíria tinha um imperador chamado Senaqueribe. E o cara era sangue no zóio. O Isaías, quando vai falar dos assírios, de forma profética e simbólica, ele diz que os assírios eram um enxame de vespas. O exército assírio é revelado nas Escrituras, de maneira profética e simbólica, como um enxame de abelhas ferroadas. Ferroadas. Por quê? Aí você vai estudar a história, os assírios eram tão cruéis que quando eles invadiam e dominavam um povo, eles empalavam as pessoas. Eles que inventaram essa técnica do empalamento. Sabe o que é empalar uma pessoa? É pegar uma haste de ferro, enfiar no ânus até sair na boca. E finca aquela haste e a pessoa fica fincada, pendurada na haste. Empalamento. Sabia disso? Os assírios que inventaram. Todo o povo que eles dominavam, eles empalavam. E aí as pessoas, quando viam aquela cena, um monte de haste, com um monte de gente fincada lá, o povo já tremia de medo e se rendia. Eles eram cruéis. Sangue no zóio mesmo. Daquele tipo que mata a pessoa, abre o peito, arranca o coração, e come e bebe cachaça. Só de tirar gosto. Já viu gente ruim assim? Eu conheço uma meia dúzia. Aliás, eu até sou dessa meia dúzia. Você cuidado comigo, hein? Se não for a graça de Deus, eu te engulo. E aí, resultado, o Senaqueribe mandou um tal de Rabsaque. Rabsaque, vem cá, era um general dele lá, um capitão, um sargento, sei lá que desgrama era aquilo. Bicho miserável, Rabsaque, tão nojo dele. Porque ele era nojento mesmo. Mandou ele sair pelo restinho de Israel que faltava conquistar, e falou com ele, ó, vai lá em Samaria, bota um medo lá nos caras, vê se eles se rendem. Se eles se render, a gente não invade, mas fala com eles que eu quero prata e quero ouro. Aí o Rabsaque foi, a turma do norte medrosa, porque não adorava a Deus, não buscava a palavra de Deus, medroso. Quem não está cheio de Deus e não está orientado pela palavra de Deus, fica com medo mesmo de qualquer coisa. E aí, o norte rapidinho, não, a gente se entrega. Aí eles, bora ali em Judá então. Aí desceram para Judá. Lá em Judá, eles eram menorzinhos, as cidadezinhas eram todas menores, não tinha muita fortificação. A única cidade fortificada no sul era Jerusalém. E olhe lá, nem era tanto. E aí, eles foram invadindo as pequenas cidades. E fazendo isso que eu falei, botando terror, botando medo. A notícia chegou no Ezequias. Aí o Rabsaque foi lá. Chegou lá e falou, eu vim falar com o rei aí. Quem é o rei aí? Aí os caras, não, o rei aqui é o Ezequias. Então, manda avisar para ele que o Senhor dos Senhores, ele está falando do Senaqueribe, o imperador lá da Síria, que está sentadinho no trono lá. Está quieto lá. Ele mandou o cão de guarda dele, ó, vai lá e avisa eles. Ou eles se rendem ou a gente vai invadir empalando todo mundo.
O norte abriu mão, chegou no sul, o Ezequias tremeu também. Ai meu Deus, não acredito, a Síria vai invadir, Senaqueribe, esses caras sangue nos olhos, e empala as pessoas. Aí ele negociou. Início do capítulo 18, o que ele quer? Aí ele falou, não, ele falou que quer um dinheiro aí. Se você se render e der um dinheiro, ele deixa quieto. Não, então eu vou ver quanto é que eu tenho de prata aqui, quanto é que eu tenho de ouro. E o Ezequias, olha que covardia, rapaz. O cara, um homem de Deus, era crente, o miserável, mas tremeu. Isso acontece com você também? Você é crente, mas tem situação que acontece na sua vida que você dá uma tremida? Você fala assim, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Ai, estou com medo. Aí o cara vem com um jeitinho assim, e fala assim, não, assina aqui que eu resolvo para você. Aí você está com medo, você é crente, em vez de se manter crente, você, assina. Você sabe que você está fazendo uma besteira, mas é por medo, que você se acovardou diante da situação, entendeu? Aí o Ezequias fez isso. Vou dar um jeitinho aqui, vai lá no templo, lá pega o ouro, porque o templo de Salomão era chique demais. Os caras entraram de marreta e formão e talhadeira e arrancaram uns pedaços de ouro, uns pedaços de prata, bota na balança aí, vê se dá o tanto que o Senaqueribe pediu. Não tem tudo não, mas depois eu dou o resto e tal. O cara pegou aquele ouro, aquela prata. Quando ele pegou, ele tirou onda. Mas tá certo, tem que tirar onda mesmo. Crente covarde tem que ser humilhado mesmo. Aí o Rabsaque virou para ele e falou assim, olha que negócio é o seguinte, aproveitem enquanto vocês estão vivos, hein? Porque vou levar lá. Se o meu rei não gostar disso aqui, nós vamos voltar, e vão voltar de bicho. E aí o pau vai quebrar no seu lombo, hein, Ezequias? Sabe o que vai acontecer? Está escrito na Bíblia, 2 Reis 18. Depois você lê com atenção. Esse Rabsaque é um cara nojento. Ele vira e fala assim, nós vamos pegar vocês e eu vou obrigar vocês a comer o excremento uns dos outros. Eu vou bater até urinar e vou botar um para beber a urina do outro. Pô, vou bater até defecar e vou pegar um e botar para comer do outro. Nossa, que cara nojento, bruto. Vou bater nos vocês até urinar e defecar. E eu vou botar vocês para comer e beber o que vocês fizerem, de medo. Não tinha conversa não, meu querido. Tem gente que brinca de ser crente, né? E se esquece que o diabo não brinca de ser diabo, não. Quando ele vem para destruir mesmo e botar a gente para comer excremento. Aí tem uma turma que fica brincando, achando que dá nada não, se der é pouca coisa. Vai nessa. E aí, a notícia chegou no Ezequias. Qual a notícia que chegou? Os caras não ficaram muito satisfeitos, não, disseram que vão vir e vão invadir geral. Aí o Ezequias pensou, agora eu não tenho mais nada para oferecer. O que eu faço? Aí é o que a gente está lendo. Tendo Ezequias ouvido isso, rasgou as vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Porque quando o bicho pega, a gente corre para a igreja, né? A Bíblia é massa demais, cara. Aí quando o pau quebrou, que ele viu, não, enquanto eu tinha um pedaço de ouro, uns pedaços de prata aqui, eu tentei negociar, agora eu não tenho mais nada. Aí ele correu para a casa do Senhor, então enviou Eliaquim, o seu mordomo, e Sebna, o seu escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Não é Amós, que é o nome do outro profeta, é Amós, pai do Isaías. Entendeu o que aconteceu? Ele não tem mais nada para negociar com Senaqueribe, ele rasgou as vestes, num sinal de arrependimento, de angústia, de tristeza, de rebeldia, de revolta, de ira. Rasgou a roupa, pegou uns panos de saco, pegou cinza, jogou na cabeça para dizer, o rei está arrependido, tadinho dele. Tentou fazer um esquema com o capeta e deu errado. Vai, besta. Aí correu para a igreja. Ai, vem meu mordomo, vem meu escrivão, vem os sábios, os sacerdotes, eu quero todo mundo. Ai, meu Deus, ora por mim, Senhor. Ai, o diabo está furioso comigo. Segura sua onda, velho. Você que quis negociar com o capeta. Aí ele fala, eu preciso de uma orientação. Eu não tenho mais como negociar. Eu não tenho mais nada para oferecer para o Senaqueribe. Ele disse que vai vir, vai bater e vai botar a gente para comer o excremento um do outro. Eu preciso de uma direção. Eu preciso de um norte. Eu preciso de uma solução para esse problema. O que é que eu faço?
E aí todo mundo olhou para ele como quem diz, o senhor que é o rei, o senhor que tem que dizer, rei. Tudo é culpa do líder, não sabia não? Formiguinha Z já ensinou. Hein? Aí ele, ouro e prata eu não tenho. Ai meu Deus, o que eu... Chama o profeta! Chama o profeta para mim, porque o profeta terá uma palavra de Deus para solucionar o meu problema. Quem entendeu diz amém. É isso. E aí o que acontece? Eu poderia ler até o final, mas não vou, porque eu quero dar um tempo para os meninos acabar o retiro aqui legal. E vou parar logo agora, e vou parar a hora que eu quiser também, estou assim agora. O que aconteceu? Depois você lê lá e confere. O que aconteceu? Ele chamou Isaías. E o Isaías era um homem de Deus. E o Isaías trouxe o guia para a solução do Ezequias, que foi, assim diz o Senhor. Fica tranquilo, Ezequias. Você mandou mal no primeiro momento, mas você se arrependeu. E o nosso Deus é um Deus de dar segundas chances. Então agora que você buscou o Senhor, assim Ele está dizendo, fique tranquilo, não seremos invadidos. O Senaqueribe recebe a notícia, fica revoltado, é só você ler o finalzinho do capítulo aí. E aí diz que os próprios filhos dele, 2 vagabundos também que não prestavam. Como é que é o nome dos meninos? Eles têm um nome feio. Uma dica aí para você botar um nome. Não. Adrameleque e Sarezer. Ai que desgrama. Adrameleque. Os meleque, vale nada esses meleque. Diz a Bíblia, quem me ouve? Diz a Bíblia que quando o profeta de Deus falou conforme a palavra de Deus, a solução encontrou a casa de Ezequias. Ele, tremendo de medo do Senaqueribe, e o próprio Senhor invadiu o arraial dos assírios e matou 185.000 soldados. E o próprio capeta, Senaqueribe, o imperador perverso, um dos imperadores mais perversos que já pisaram na terra, Senaqueribe foi morto pelos próprios filhos. O que eu aprendo com isso é que quando nós buscamos o guia para solucionar os nossos problemas, aqueles que intentam o mal contra nós, eles mesmos serão confundidos, eles mesmos serão destruídos pela sua própria maldade. Não faça vingança, não procure justiça com as suas próprias mãos, busque o guia, busque a palavra de Deus, porque quando assim diz o Senhor, e a gente cumpre, os nossos problemas são solucionados. Creia, confie e busque o guia para a solução. A Bíblia é o GPS, guia para a solução de todos os nossos problemas.